Olá, estudante, seja bem-vindo ao curso de inspeção de equipamentos. Vamos dar a você algumas dicas para que tenha um melhor aproveitamento e desempenho nos seus estudos. Para estudar, escolha um local calmo e silencioso onde você não seja interrompido. Baixe a apostila da Trinaend sobre essa disciplina e faça uma leitura cuidadosa ou assista a nossas aulas. A apostila Trinaend é uma transcrição de nossas aulas. Consulte os outros materiais de apoio disponibilizados para esta disciplina. Depois de estudar o material didático disponibilizado, teste os seus conhecimentos fazendo exercícios. Todos os exercícios foram elaborados com base em nossas aulas. Após fazer os exercícios, faça sua prova se essa já estiver disponibilizada e você já estiver bem preparado. Lembramos que cada disciplina tem uma quantidade mínima de dias para ser cursada antes de fazer a sua prova. Consulte no quadro de acompanhamento do seu progresso neste curso a quantidade mínima de dias de estudo desta disciplina. Métodos de união dos metais. Os métodos de união de metais podem ser divididos em duas categorias principais, isto é, aqueles baseados no aparecimento de forças mecânicas macroscópicas entre as partes a serem unidas e aqueles baseados em forças microscópicas, interatômicas ou intermoleculares. No primeiro caso, do qual são exemplos a parafusagem e a rebitagem, a resistência da junta é dada pela resistência ao cisalhamento do parafuso ou rebite, mais as forças de atrito entre as superfícies em contato. No segundo caso, a união é conseguida pela aproximação dos átomos e moléculas das partes a serem unidas, ou destas e um material intermediário, até distâncias suficientemente pequenas para a formação de ligações metálicas e de Van der Waals. Como exemplo desta categoria, citam-se a soldagem, a brasagem e a colagem. Definição de soldagem. Um grande número de diferentes processos utilizados na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas é abrangido pelo termo soldagem. Classicamente, a soldagem é considerada como um método de união, porém muitos processos de soldagem ou variações destes são usados para a deposição de material sobre uma superfície, visando a recuperação de peças desgastadas ou para a formação de um revestimento com características especiais. Diferentes processos relacionados com os de soldagem são utilizados para o corte ou para o recobrimento de peças. Diversos aspectos dessas operações de recobrimento e corte são similares à soldagem, e, por isso, muitos aspectos destes processos são abordados juntamente com essa. Algumas definições de soldagem são: processo de junção de metais por fusão. Deve-se ressaltar que não só metais são soldáveis e que é possível soldar metais sem fusão. Operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta soldada a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas. Operação que visa obter a coalescência localizada produzido pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de pressão e de metal de adição. Definição adotada pela AWS. Processo de união de materiais baseado no estabelecimento, na região de contato entre os materiais sendo unidos, de forças de ligação química de natureza similar às atuantes no interior dos próprios metais. Pequeno histórico da soldagem. Embora a soldagem, na sua forma atual, seja um processo recente, com cerca de 100 anos, a brasagem e a soldagem por forjamento têm sido utilizadas desde épocas remotas.
Existe, por exemplo, no Museu do Louvre, um pingente de ouro com indicações de ter sido soldado e que foi fabricado na Pérsia por volta de 4000 a.C. O ferro, cuja fabricação se iniciou em torno de 1500 a.C., substituiu o cobre e o bronze na confecção de diversos artefatos. O ferro era produzido por redução direta e conformado por martelamento na forma de blocos com um peso de poucos quilogramas. Quando peças maiores eram necessárias, os blocos eram soldados por forjamento, isto é, o material era aquecido ao rubro. Colocava-se areia entre as peças para escorificar impurezas e martelava-se até a soldagem. Como um exemplo da utilização deste processo, cita-se um pilar de cerca de 7 metros de altura e mais de 5 toneladas, existente ainda hoje na cidade de Delhi, na Índia. A soldagem foi usada na Antiguidade e na Idade Média para a fabricação de armas e outros instrumentos cortantes. Como o ferro obtido por redução direta tem um teor de carbono muito baixo, inferior a 0,1%, este não pode ser endurecido por têmpera. Por outro lado, o aço com teor maior de carbono era um material escasso e de alto custo, sendo fabricado pela cimentação de tiras finas de ferro. Assim, ferramentas eram fabricadas com ferro e com tiras de aço soldadas nos locais de corte e endurecidas por têmpera. Espadas de elevada resistência mecânica e tenacidade foram fabricadas no Oriente Médio utilizando-se um processo semelhante, no qual tiras alternadas de aço e ferro eram soldadas entre si e deformadas por compressão e torção. O resultado era uma lâmina com uma fina alternância de regiões de alto e baixo teor de carbono. Assim, a soldagem foi, durante este período, um processo importante na tecnologia metalúrgica, principalmente devido a dois fatores: a escassez e o alto custo do aço e o tamanho reduzido dos blocos de ferro obtidos por redução direta. Esta importância começou a diminuir nos séculos XII e XIII com o desenvolvimento de tecnologia para a obtenção, no estado líquido, de grandes quantidades de ferro fundido, com a utilização de energia gerada em rodas d'água, e nos séculos XIV e XV com o desenvolvimento do alto forno. Com isso, a fundição tornou-se um processo importante de fabricação, enquanto a soldagem por forjamento foi substituída por outros processos de união, particularmente a rebitagem e parafusagem, mais adequados para a união das peças produzidas. A soldagem permaneceu como um processo secundário de fabricação até o século XIX, quando a sua tecnologia começou a mudar radicalmente, principalmente a partir das experiências do Sr. Humphrey Davy com o arco elétrico, da descoberta do acetileno por Edmund Davy e do desenvolvimento de fontes produtoras de energia elétrica que possibilitaram o aparecimento dos processos de soldagem por fusão. Ao mesmo tempo, o início da fabricação e utilização de aço na forma de chapas tornou necessário o desenvolvimento de novos processos de união para a fabricação de equipamentos e estruturas. A primeira patente de um processo de soldagem, obtida na Inglaterra por Nicholas Bernardus e Stanislav Olszewski em 1885, foi baseada em um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça a ser soldada. Por volta de 1890, Slavianov, na Rússia, e Charles Coffin, nos Estados Unidos, desenvolveram independentemente a soldagem a arco com o eletrodo metálico nu. Até o final do século XIX, os processos de soldagem por resistência por aluminotermia e a gás foram desenvolvidos. Em 1907, Oskar Kjellberg, Suécia, patenteia o processo de soldagem a arco
com um eletrodo revestido. Em sua forma original, este revestimento era constituído de uma camada de cal, cuja função era unicamente estabilizar o arco. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo o mais utilizado no mundo. Nesta nova fase, a soldagem teve inicialmente pouca utilização, estando restrita principalmente à execução de reparos de emergência até a eclosão da Primeira Grande Guerra, quando a soldagem passou a ser utilizada mais intensamente como um processo de fabricação. Atualmente, mais de 50 diferentes processos de soldagem têm alguma utilização industrial, e a soldagem é o mais importante método para a união permanente de metais. Esta importância é ainda mais evidenciada pela presença de processos de soldagem e afins nas mais diferentes atividades industriais e pela influência que a necessidade de uma boa soldabilidade tem no desenvolvimento de novos tipos de aços e outras ligas metálicas.